mesmo nessa noite, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus, todo o eu dela caia por terra, Senhor. Que só o Seu Espírito possa falar através dela, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Deixa eu só me ajeitar aqui. Glória a Deus, louvado seja o nosso. Glória a Deus. De maneira que você possa saltitar na presença dEle. Na presença dEle você não precisa ter vergonha. Sabe, amados, porque aqui nós estamos em família, em irmãos. Muitas vezes o irmão do lado não consegue glorificar Deus porque fica com medo do outro que vai ficar incomodado. Não, eu quero dizer para você nessa noite: se lance aos pés do Senhor, se joga aos pés dele, porque Ele tem algo especial para você nessa noite. Você foi separado, separada para estar aqui. É um privilégio, uma honra estar na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, capítulo 16, tá? Do 10 ao 13 em diante. Vou esperar vocês abrir, aí nós vamos fazer uma oração, para depois nós ouvir a palavra. Amém? Então nesse momento eu gostaria que você levasse o seu pensamento a Deus. Como é culto de oração, nós vamos orar bastante hoje, para que a nossa oração chegue ao trono do Pai, para que o céu se abra neste lugar. O céu já está aberto, os anjos do Senhor já estão a posto, para derramar a unção sobre a vida de cada um de nós. Bastamos que nós abrimos nosso coração, nosso interior, que nós abrimos os nossos olhos espirituais nessa noite. Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, aqui está a Tua igreja, Senhor. Vieram, Senhor, para ouvir a Tua palavra, a Tua doce palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, chegue em cada coração nessa noite, ó Pai. Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a conduzir, ó Pai. Eu só estou aqui como vaso, Senhor. Fala com a Tua igreja amada, Senhor, nessa noite, ó Pai. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para nos proporcionar, ó Deus. Porque a Tua palavra é que nos liberta, é que nos cura e que nos sara, Pai. É que nos renova todo dia, Pai. A Tua palavra, Senhor Jesus, é fortaleza para as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é que nos cura, Pai, de toda a alma, ó Pai. Que cura, Senhor, o espiritual, que cura doenças, Senhor Jesus. Deus amado, eu quero me colocar diante de Ti, quero colocar a Tua igreja diante do Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Então vamos ler lá assim, 16, do 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé ao Senhor: não escolheu estes? Perguntou Samuel a Jessé. Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: deu ainda falta do mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo. Entrar, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele.
Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora. Até aí, amados, pode se assentar na presença do Senhor. Então aqui eu vou falar um pouquinho do começo da história de Davi. A história de Davi ela é enorme, mas aqui eu vou falar só um pouquinho dela, desses capítulos, desses pequenos capítulos que vai servir para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que Davi tinha rejeição da sua família. Pessoas que nascem diferentes, muitas vezes são rejeitados pelo mundo, são rejeitados pelas pessoas, são rejeitados pela cor, são rejeitados pela a diferença de ser. A sociedade muitas vezes não aceita. Mas na verdade todos nós somos diferentes, mas perante Deus somos todos iguais. E Davi ele era diferente. Por quê? Porque ele era diferente dos seus irmãos. Naquela época os irmãos deles tinham uma cor parda, uma cor morena, e ele nasceu loiro ruivo, bem ruivo. Então o pai dele, a família dele escondia ele, para que que a sociedade não visse. Hoje em dia as pessoas não escondem as pessoas diferentes, mas antigamente as pessoas, principalmente quem tinha dinheiro, quando nascia alguém diferente, elas escondiam da sociedade, porque era vergonhoso, sentia vergonha das pessoas que nascessem diferente dentro das suas famílias. Hoje em dia até que está mudado mais. Então naquela época foi assim com Davi. Davi ele era rejeitado por isso, mas ele era um homem temente ao Senhor. Era um moço que buscava a Deus, que tinha um coração puro, mesmo sendo rejeitado pela sua própria família. Ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou de acreditar que era um Deus vivo sobre a vida dele. E olha, você veja aqui pela passagem, né? Deus manda ungir ele. Deus já tinha o rei escolhido. Deus já sabia quem seria o rei de Israel. E ele mandou ir até a casa dele. Mandou Samuel ir até a casa de Jessé para escolher o rei, que ia ser o rei de Israel. E lá chegando, foi passando-se, os filhos dele foi chegando, e eles foi ungindo um por um. Eram 7 filhos. Tinha um filho belo, formoso, maravilhoso, que tinha tudo para ser rei, mas não era aquele, não era o outro, não era o outro. E faltava Davi, que não estava ali. Por que ele não estava ali? Jamais, ninguém imaginaria que ele seria o rei. O que eu quero dizer para nós com essa palavra? Você deve estar perguntando, o que essa palavra serve para mim? Serve, amados, para mim e para você. Sabe, você que está aí no seu cantinho, que muitas vezes foi rejeitado, que ninguém deu nada para você, que ninguém dá nada, que disse para você assim, você não vai vencer. Ou você mesmo se acha, se confronta com você mesmo. Eu não vou conseguir ser alguém. Jamais. Ninguém vai me escolher daquele jeito que eu quero ser. Muitas vezes você se inspira em alguém e fala assim, eu quero ser igual aquele, mas será que eu vou conseguir? E muitas vezes as pessoas te deixam de lado, te abandonam de lado pelo teu modo simples de dizer, pelo teu jeitinho de dizer. Mas saiba que há um Deus olhando para você, saiba que há um Deus cuidando, que é você que vai ser aí do teu lado, há uma princesa do Senhor, há um rei. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. O mundo muitas vezes não dá nada para nós, que são as pessoas que nos julgam pelas nossas aparências, mas o Senhor, Ele não vê a aparência, Ele vê o nosso coração, o nosso interior. Ele vê o teu coração, Ele sonda o teu coração para ver se há um coração puro, um coração temente a Deus, um coração que busca, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que você tem, independente do que você passa, do que você é, do que você vive. Você pode estar lá na tua casa, no teu cantinho. Talvez você pode falar assim, eu sou esquecido aqui, jamais ninguém vai chamar eu para fazer algo. Eu não estou falando só na igreja, eu estou falando em todos os lugares. Pode estar sentado perto de você o advogado, a advogada está do teu lado.
Porque Deus é o Deus que pode fazer. Nós não podemos fazer nada. Nós somos limitados, mas para o Senhor nada é impossível. Então eu quero dizer para você que não importa o que foi lançado sobre a tua vida, mas se você tiver um coração puro, um coração reto diante de Deus, se você mesmo sendo jogado lá naquele cantinho, mesmo sendo te deixado de lado, você está com o coração voltado para Deus, você está tendo uma intimidade com Ele, você tem buscado na presença dEle, você tem sido vaso de honra na presença dEle, saiba que o Senhor está preparando o melhor para ti. Ele está preparando para ti que você não imagina. Um lugar mais alto do que você imagina, Ele tem preparado para você, minha amada e meu amado. Só precisa que você tenha um coração puro, um coração diante de Deus. Deus conhece você não pelo que você é. Ele pode todas as coisas. Você pode ser uma grande mulher, um grande homem na presença do Senhor. Você talvez não imagine isso, mas perante Deus você é. Davi era um menino que não tinha força, mas ele tinha coragem, ele tinha vontade, ele tinha muita intimidade com Deus, ele agradava o coração de Deus. Vocês já viram a história? A princípio eu acho que vocês já leram lá, que ele era o segundo. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi? Porque ele tinha um coração puro. Porque ele buscava em Deus. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele nem imaginava que ele ia ser ungido a ser rei de Israel. Ele nem imaginava, nem passava pela cabeça dele. Mas ele estava lá buscando em Deus, cuidando das suas ovelhinhas no pasto. E Deus estava preparando o melhor. Eu quero dizer para você que Deus está preparando o melhor para você. Não deixe de entrar na presença do Mestre. Não deixe de buscar Ele. Não deixe que as coisas te abatem da vida, as circunstâncias do dia a dia, as palavras lançadas sobre a tua vida. Não deixe. Continue na presença dEle e continue tendo um coração puro. Seja como Davi. Seja como ele. Ele tinha um coração perante Deus. E por isso, amados e amadas, ele foi o segundo homem em coração de Deus. A Bíblia fala muito sobre ele. Ele foi citado várias vezes. Você não precisa ter a característica de um rei, mas sim a cara de um cristão temente a Deus. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita. Muitas vezes você acha assim, que o saber está naquele que sabe mais. Talvez você fale assim, você se sente diminuído porque você fala assim, não, eu não sei, aquele lá sabe mais. Não, eu quero te dizer que se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai colocar as armaduras na sua mão, Ele vai colocar tudo nas tuas mãos, para que você enfrente o exército, para que você vá em frente na batalha, para que você chegue aonde que Deus quer que você esteja. E os teus sonhos vão se realizar. Mas se você estiver na presença do Pai, Deus aqui nessa noite está falando que Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Uma intimidade pura, que muitas vezes nós deixamos de buscar. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas o nosso coração não está na casa do Senhor. O nosso coração está no pensamento lá na conta que eu vou pagar, lá no emprego que eu tenho que procurar, ou lá na alguma coisa que eu deixei de fazer. Mas entrou na igreja o corpo, mas não com o coração. Quando você entra na casa do Senhor, quando você já está lá na tua casa, que o teu coração está vibrando diante da presença de Deus, e você já entra na casa do Senhor glorificando, você já entra para receber, você só recebe. É intimidade com o Senhor, é sensibilidade de ouvir a voz dEle. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E só ouve a voz do Espírito Santo quem tem intimidade com Ele.
Quem tem intimidade com Ele, que busca intimidade, o que eu quero dizer é você buscar a presença dEle, não só aqui na casa dEle, ou só numa reunião de oração. Você tem que ter intimidade em todos os lugares, aonde você estiver. O teu coração tem que estar voltado para o alto, para as coisas do alto e não daqui da terra. Porque, amados, tudo aqui vai ficar. O ouro, a traça corrói. Nós não podemos ficar agarrados em bens materiais, ou agarrados em alguma coisa aqui terrena. Aqui tudo é passageiro, tudo vai passar. Então nós precisamos, se nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos aproveitar o momento que estamos buscando a Ele. Se você não tem, se você não consegue sentir aquela intimidade com o Espírito Santo, fala: Senhor, eu quero sentir. Comece a orar, comece a buscar dEle. Ele vai falar com você, Ele vai falar com você no mais profundo. Deus só levanta homens e mulheres diferentes para que possa fazer a diferença aqui na terra. Sabe por que Deus levanta as pessoas diferentes? Que todos vocês devem conhecer. Lá em 1 Coríntios diz assim, no versículo 27 diz assim: pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então o que Deus está dizendo? Ele escolhe aquele que talvez está ali no cantinho, e hoje ele está ali só sentadinho assim. A princípio ele acha que ele não vai fazer nada, mas daqui a pouco Deus torna um pregador, um ministro de louvor, como eu disse, um advogado, uma advogada na presença do Senhor, um psicólogo, uma psicóloga. Deus levanta e coloca lá no pódio. Daí a outra pessoa fala: mas como ele está lá? Ele não tinha nada, ele não tinha condições de fazer nada. Como é que ele pôde? Sabe por que ele pôde? Porque ele confiou em Deus, porque ele teve intimidade com Deus, porque mesmo no momento difícil, no momento que ele estava ali, que nada estava difícil para ele, ele não desistiu, nada foi difícil para ele, porque ele estava na presença do Pai, e o Pai estava olhando o coração, e o Pai estava cuidando, que é o nosso Deus. Ele está cuidando, e no momento certo Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar aonde você deve estar. Mas para isso, amados e amadas, nós não podemos desistir de buscar a Deus em tempo de tempestade, em tempos de lutas, em tempos de guerras. Porque muitas vezes quando vem a guerra, nós falamos assim: ah, Senhor Jesus, eu estou na tua casa, mas o Senhor não faz para mim. Ele faz sim. Somos nós que muitas vezes deixamos Jesus de lado e queremos nós fazermos nós mesmos. Jesus nessa noite está falando que Ele quer uma intimidade com você. Mais uma vez, não perca o tempo de estar na casa dEle. Aproveite o máximo. Cada segundo, cada minuto que você esteja aqui na presença dEle. Eu quero dizer para você que você é livre ainda. Que você pode exaltar o nome dEle. Há um Deus aqui neste lugar. Há um Deus a ser glorificado aqui nesse lugar. Toda honra, toda glória para Ele, somente para Ele. Aí você pensa assim: ah, mas eu sou perseguido. Você fala assim: mesmo não tendo nada, as pessoas me perseguem. Ai, uma luta atrás da outra. Mas sabe por que nós somos perseguidos? Não é pelo que você tem, não é pelo que você é, mas é porque você tem a promessa de Deus. É porque você tem um Deus vivo, você é marcado por Ele, você é selado por Ele, você foi selado com a promessa de Deus. Aí quando você é uma pessoa que busca muito a Deus, que você tem muita intimidade, você é perseguido, é uma perseguição uma atrás da outra. Mas quando você tem um Deus vivo, você jamais se deixa abater. Você fala assim: eu sirvo um Deus fiel, um Deus que cuida de mim. Muitas vezes você mesmo não conhece você, o potencial que Deus tem para a tua vida. E nem quem está do seu lado conhece.
E você sabe que Deus conhece. Como eu disse no começo, Ele sonda o nosso coração. Ele não é como o homem. O homem só olha para a aparência, né? Como eu disse, olha a aparência, olha assim, esse aqui dá, ele fala bem, ele é culto. Então ele olha assim, o homem. Mas Jesus não. Jesus olha para aquele que talvez não tem nem estudo. Deus olha para aquele que talvez não conseguiu ser alfabetizado um dia. Deus está falando aqui nessa noite. Ele olha para aquele e fala assim: é esse que eu vou levantar. É esse que eu vou levantar. É esse que eu vou fazer nas minhas mãos um vaso de honra. É esse que eu vou honrar. Porque é esse que tem um coração puro. É esse que está me buscando todos os dias. Que o coração dele está em intimidade comigo. Então, amados, não pense que para Deus olha, Ele não olha, Ele olha o nosso exterior. Mais uma vez eu falo. E nessa noite Ele está olhando aqui o exterior de cada um de nós. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Porque Ele quer ungir, assim como Ele ungiu. E voltando aqui, ó, na palavra, Davi. Então mandou chamar Davi. Aí quando Davi entrou, né, a história diz aqui, você já sabe. Davi entrou. Daí o Senhor fala: esse, o rei de Israel. Ninguém dava nada para ele. Porque ele foi ungido, porque ele era ruivo e era desprezado. Mas ele foi ungido o rei de Israel. A história vai contando aqui pela frente, assim, que ele foi o maior rei de Israel, né? E fora as coisas que aconteceu com ele aqui na Bíblia, foi acontecendo muitas coisas lindas com ele. E Deus ungiu ele. E nessa noite Deus quer ungir a sua vida. Ele quer ungir assim como Ele ungiu a Davi. Não importa como você está, mas Ele quer olhar o teu coração, esquadrinhar o teu coração para ver se Ele pode encontrar algo de bom. E uma coisa, amados, ninguém tira aquilo que Deus te deu. Ninguém tira a unção que Deus deu, o chamado que Deus deu para a tua vida. Se alguém tirar, falar assim, foi tirado de você, não foi Deus que deu, não foi Deus que deu para você. Porque aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus te ungiu, aquilo que Deus falou para você há anos atrás, Ele vai acontecer. Talvez você era adolescente ainda, Deus falou, e agora você é mais velho, está numa fase mais velha, Deus vai cumprir. Se é de Deus, não importa a idade, não importa, Deus vai cumprir. Eu vou ler aqui alguns personagens que não é muito citado na Bíblia, que muitas vezes ninguém dava nada para eles, mas foi grande mulheres e grande homem de Deus. Vocês não precisam abrir, aliás, nem é o versículo, eu já separei aqui. Primeiro, Caleb. Quem disse que a carreira acaba aos 60 anos? Caleb tinha 85 anos quando entrou na terra prometida. Eu digo para você, meu amado, não diz eu sou velho para fazer a obra de Deus. Não diga eu sou velho para fazer isso, porque a obra de Deus, ela não cessa. As coisas que Deus tem para a tua vida, não importa a idade que você está. Se Deus tiver que usar como pregadora, se Deus tiver que usar como ministro de louvor, se Deus tiver que usar aonde você estiver, Deus vai te usar, independente da sua idade. Por isso que eu digo, nós precisamos somente estar na vontade de Deus. Segundo, a escrava de Naamã. Essa menina tinha perdido tudo por causa das tropas de Naamã. Perdeu sua terra, sua família. Ela foi uma bênção. Por que ela foi uma bênção? Ela era escrava de Naamã. Como vocês conhecem lá a história de Naamã. Naamã tinha lepra. E ela, como escrava, perdeu tudo. Tinha perdido toda a família dela, justo por causa de Naamã. Ela tinha tudo para não fazer nada.
mas Deus a usou tremendamente a vida dela. Ela foi uma grande jovem. Por quê? Porque ela falou do profeta Eliseu, e Naamã foi curado. E o nome do Senhor foi glorificado através dela. E ninguém dava nada para ela. Por que ninguém dava nada? Porque ela era escrava, ela não tinha nada, ela tinha perdido tudo. Tinha perdido a família. Quem ia acreditar numa pessoa assim? Mas Jesus o exaltou, o nome do Senhor foi glorificado. É por isso que eu digo, minha amada e meu amado, não importa onde você esteja, Deus vai glorificar o nome dele e o teu nome será exaltado. Terceiro, Amós. Amós cuidava do gado, ele era um homem do campo, sem instrução especial e nem família importante, mas Deus o chamou para proclamar a sua mensagem ao povo de Israel. Veja aqui como que Amós era. É como eu estou dizendo, ele era simples. Deus escolhe as pessoas simples, as pessoas mais simples, para fazer algo tremendo, algo grande. Não pensa que naquela época era conhecida as pessoas de grande porte, de conhecimento. Deus as conhecia, pode ver pelos discípulos, né? Jesus escolhe as pessoas simples, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Às vezes você fala assim, ai, mas eu não tenho tempo, Deus não vai me escolher. Deus tem. Aquilo que eu falei no começo, Deus capacita. Deus chama e capacita você e coloca tudo nas tuas mãos. E você vai ter condições de fazer tudo aquilo que está no centro da vontade do Espírito Santo. Saulo, o antigo Saulo, que se tornou Paulo, foi perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. Olha o que Deus fez com ele. Vocês conhecem a história dele. Foi um grande homem, um grande ganhador de almas para o reino. E o que eu estou dizendo para a vida de cada um, que é para vocês não se sentir intimidados, para vocês não se sentir triste, para vocês não ter vergonha, não ter medo, fazer aquilo que o Senhor mandar você fazer quando Deus chamar, quando Deus já te ungiu. Muitas pessoas já estão ungidas, já estão seladas com a promessa. Deus já deu a promessa, já falou, vai e faça, e tão quietinho ali, porque está com medo. Não precisa ter medo, porque se Deus já falou para você, Ele já te ungiu, Ele já falou, filha, filho, vai. Vai, porque Deus vai estar contigo. Ele já deu as armas para você, basta que você tenha que fazer. Outro, Eudes era canhoto. Ele fez uma pequena espada e escondeu debaixo da roupa. E quando ninguém estava olhando, ele usou a mão esquerda para matar o líder dos opressores dos medianitas. Então você pensa que às vezes, né, as pessoas simples não... Mas se Deus está ali, se Deus está no controle, se Deus está no controle da tua vida, você é separado do Senhor, ungido, Deus te ungiu, você vai fazer aquilo que Deus quer. Tem ungido aqui nessa noite? Levanta a sua mão e começa a buscar a Deus. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, aquilo que o Senhor me prometeu, Senhor, aquilo que o Senhor já falou para mim, as promessas que o Senhor cumpriu, vai cumprir na minha vida. Aliás, Deus já falou, já está selado na sua vida, já está selado aquilo que Deus falou para você. Só basta você levantar o teu cajado, a tua arma e ir em frente. Seja o dom da palavra, seja o dom de ganhar almas lá fora, seja ele qual for, Deus já te ungiu, Deus já selou a tua vida. Deus nem sempre usa as pessoas mais fortes e inteligentes ou famosas para fazer grandes obras. Vemos várias pessoas com falhas sendo usadas por Deus. Nós esperamos que Deus vai usar os famosos. Muitas pessoas acham que para que Deus unge ela, precisa de vir aqui um grande pregador, um grande líder. Precisa vir um homem de renome aqui para falar com ela, para ungir. Muitas vezes as pessoas, alguém coloca a mão na cabeça. Ah não, aquele irmãozinho ele é ungido. Mas Deus já ungiu, você não sabe. Deus já ungiu a Carol. E muitas vezes
Vamos dar um exemplo aqui, ela vai orar por irmãozinho. Não, mas ela não, a oração dela vale. Porque Deus já ungiu, ela já é ungida, ela já é separada por Deus. Mas você não enxerga que ela é separada por Deus muitas vezes. Eu estou dando um exemplo aqui. Muitas vezes nós não enxergamos que o nosso irmão já é separado por Deus, que Deus já ungiu. Porque nós gostamos de ver grandes pregadores, grandes preletores, grandes cantores. Deus só vai usar ele? Não, não vai. Veja o exemplo de Davi. Davi foi o grande rei, ele dominou Israel, porque Deus estava com ele. Então muitas vezes nós não acreditamos que tem alguém do nosso lado, que é uma grande mulher e um grande homem. Por quê? Porque nós não vemos o exterior dela e Deus vê. Eu quero dizer para você, não duvide do irmão que está do teu lado, da tua direita, quando você estiver do lado. Porque você está sentado de um lado de uma grande mulher, de um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Ela já foi ungida. Quando você recebeu uma oração de um irmãozinho que está ali no banco, é porque ela já foi ungida, ela já foi preparada. Deus. A oração dela é tanto importante quanto do irmão que está aqui pregando, do pastor que está aqui ministrando, do pastor que é aqui da igreja. A oração dela vale a mesma coisa, tem o mesmo efeito para Deus. Somos nós que não acreditamos na oração deles. Por isso que nós devemos acreditar. Quando o irmãozinho do banco, que senta simples, ele já é ungido, ele já é grande Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, amados, você acha que quem está aqui em cima está ungido muitas vezes. Grandes pregadores. Mas aquele que está lá no banco está mais ungido. Sabe por quê? Ele tem intimidade com o Senhor todos os dias. Ele almeja todos os dias estar na presença do Pai. Ele almeja estar na presença dEle todos os dias. E o coração dele está puro. E nós não enxergamos isso. Nós queremos receber a oração de quem... não é errado. Não é errado, claro. Pode receber sim. Mas se um irmão do banco fala assim, eu vou orar para você, porque Deus está falando comigo, Deus está mandando. Toma aquela oração que vem do trono, que vem de Deus. Ela vem do alto. Se Deus mandou, é porque Deus já ungiu, como eu disse. Então nós precisamos aprender isso. Nós precisamos estar focados nisso. Que do nosso lado há uma mulher e um homem de Deus, um jovem, uma jovem cheio da unção de Deus. E Deus vai levantar como fogo, como coluna de fogo. No momento certo, Deus vai colocar no pódio. Deus vai colocar aonde Deus quer que esteja. E você não está enxergando isso, mas Deus está vendo, porque Ele está sondando o coração. Eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. Oh, aleluia. E hoje, como é um culto de oração, você é livre para glorificar o nome de Deus, para buscar, para orar, para ter uma intimidade com Ele, para estar na presença do Pai. Amados, essa é a pequena palavra. Como é um culto de oração, nós vamos deixar um momento mais lindo que a oração. A palavra do Senhor aqui foi lançada. Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele, para que você se torne segundo o coração de Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem e eternamente. É o mesmo que ungiu Davi, está aqui para ungir você nessa noite. Mas Ele procura os verdadeiros adoradores. E eu vejo Deus eu sinto Deus procurando aqui. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece o teu coração. E Ele está esquadrinhando o teu coração nessa noite. Ele está procurando. Nós podemos mentir para todo mundo, mas para Deus nós não podemos mentir.
Nós podemos enganar todos, mas a Deus nós não podemos enganar. Deus a gente não engana, amados. Deus é sim, sim ou não, não. Não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você busca, ou você não busca. Ou você tem intimidade, ou você não tem. Com Deus é no estreito. Nós precisamos buscar a Ele, ter uma intimidade com Ele. Se nós quisermos fazer aquilo com excelência na presença do Senhor, nós não podemos fazer para Deus de qualquer jeito. Eu não aceito a gente dizer que para Deus é de qualquer jeito. Nós precisamos fazer com excelência. Excelência que eu quero dizer, nós não precisamos ser um sábio, mas nós precisamos ter a unção do Espírito Santo. É a unção que move você, é a unção de Deus que te levanta, é ela que te capacita. É o Espírito Santo que habita dentro de ti, que capacita você, que te impulsiona a buscar a Deus, que te impulsiona a louvar com unção, que te impulsiona a pregar, que te impulsiona a falar do amor de Deus para as vidas que precisam. É a unção do Espírito Santo. Nada adianta eu falar bonito, eu pregar bonito, eu cantar maravilhoso, mas se eu não tiver a unção que vem do alto do Espírito Santo, eu ser morto por dentro. Eu preciso ser vivo espiritualmente por dentro. Eu preciso ser cheio da graça, para que eu possa transmitir aquilo que Deus quer, e não aquilo que as pessoas querem. Nós precisamos transmitir aquilo que Deus quer. Deus está procurando vidas, Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença, mas que tem que ser aquilo que Deus quer. Não fazer para agradar o irmão, ou para agradar alguém. Você tem que fazer, amado, para agradar a Deus. Faça para agradar a Deus, que Deus vai abrir as portas, Deus vai alargar as suas fronteiras, Deus vai abrir os caminhos aonde você precisa, tudo o que você precisa, na sua vida material, na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, aonde você precisar, Deus vai abrir as portas, seja lá qual for, Deus vai alongar suas fronteiras nessa noite. Mas tenha uma intimidade com Deus. Todo dia faça ser diferente na tua vida. Todo dia faça ser diferente, mas diferente com Deus. Levanta de manhã agradecendo, pedindo para Ele: Senhor, que a tua unção não deixe que as coisas pecaminosas entrem na minha vida. Não deixes palavras de persuasão que venham, Senhor, no meu ouvido. Aquelas palavras que dizem: eu não vou conseguir, você não pode porque você é pequenino, mas você pode. Não deixa, só deixa aquelas palavras que falam assim: você pode porque você está comigo, você pode porque você tem um Deus maior, você pode. Você fala assim para Deus: eu posso porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E amados, procura buscar as coisas do alto, não procura buscar as coisas da terra. Deus fala mais uma vez: tudo vai ficar aqui. Você já pensou se Jesus voltasse agora? Não precisa me responder. Pergunta para si mesmo. Porque Jesus, Ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. E as pessoas estão desapercebidas. Sabe lá das virgens que falam lá? Vigiar e sempre orar. Não quer dizer que você tem que estar de joelho o tempo todo. Nós precisamos estar com nossas lamparinas acesas. As nossas lamparinas acesas, elas já precisam estar com o coração diante de Deus, puro diante de Deus, buscando a Deus. Sabemos que não somos perfeitos, mas precisamos todos os dias buscar a Deus e falar: Senhor, aonde o Senhor estiver, o Senhor me corrige. Nós precisamos estar com as lamparinas acesas. Você já pensou se Jesus voltar e estarmos com as lamparinas apagadas? Ah, Senhor, estava lá todos os dias na igreja, todo dia no banquinho sentado, ou todo dia louvando, todo dia pregando, e Jesus veio e ficou. Por que será? Porque nós precisamos buscar a Ele de verdade. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, para que Deus possa fazer algo em nossas vidas, para que Deus possa nos levantar como homens e mulheres de Deus, para pregoar o Evangelho, para levantar aqueles que estão caídos, aqueles que precisam. E Deus está procurando. Vamos se colocar de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Ori alamassuri candarás.
Oriandaramassuricandarás. Como é um momento é um culto de oração, a Ju pediu para conduzir. Então agora você vai fazer assim, junto comigo. Você comece a orar. Comece a buscar na presença de Deus. Mas se lança, não precisa ficar com vergonha não. Você pode gritar na presença do Pai. É um momento de oração, agora é um culto de oração. É um culto de busca. Busca para aquilo que você precisa. Se é uma cura, se é um emprego, aquilo que você está precisando. Para onde for, para a tua família, para o teu ministério. Vamos nos colocar mesmo diante da presença nessa noite. Vamos fazer que o céu desça neste lugar. Que haja, Senhor, um Pentecoste. Vamos fazer uma coisa? Eu acho assim que daí vamos dar as mãos. Que daí um irmão transmite a unção que está ali, vai passando para o outro e o fogo vai pegando e vai caindo. Vamos dar as mãos. Deus quer ouvir o som da tua voz essa noite. Vocês querem fazer uma roda? Vem todo mundo aqui, ó. Vamos fazer, ó. Ele vem aqui, vem. Já que estamos em poucos. Vamos fazer diferente. Nós somos mulheres e homens diferentes. Então nós vamos buscar diferentes. Vamos fazer a diferença neste lugar. Aleluia, Jesus. Mas se entrega na presença de Deus nessa noite. Deixa Jesus fazer algo extraordinário. Esse é um momento que não vai voltar. Essa noite não vai voltar. Então busque. Você tem oportunidade.